Olá, em um galpão é mais eficiente um pilar pré-moldado ou um pilar metálico? E como a gente determina isso de maneira científica, que não fique no achismo de eu acho legal fazer pré-moldado ou eu costumo trabalhar com metálico porque eu gosto de metálico. Bom, isso aqui a gente desenvolve através de matemática. Eu vou postar essa mesma imagem também no Instagram para você ver ela e quem sabe algum detalhe específico que pode não ter ficado com uma boa resolução por causa da distância da tela, mas a questão é, a primeira coisa que eu vou fazer, colocar os tipos de perfis que eu posso trabalhar, ou seja, quais são as opções que eu tenho, e daí eu vou ter o que? Eu posso ter concreto armado, eu posso ter um perfil W, eu posso ter um perfil W do tipo H, aquele mais largo, ok? Eu posso ter uma treliça, daí no caso da treliça pode ter concepções diferentes, aqui eu quero demonstrar uma treliça, quem sabe, com uns 40 centímetros ou com 100 centímetros de largura, ok? Mas eu não trabalho com tanto, ok? Mas se eu demonstrasse 40 e 50 ficaria quase a mesma coisa e não demonstraria nada, então eu quero demonstrar uma discrepância pesada para a situação. Além disso, eu quero demonstrar tipos de carga que eu posso ter. Eu tenho duas tabelas de carga axial e aqui duas de momento fletor solicitante. Ok? Primeira coisa que a gente vai ter de importância. Tá? Vamos começar com carga axial. Tá? Você vai dizer, galpão não tem carga axial? Eu vou responder que sim, tem. Se eu tenho um galpão com mezanino, eu tenho claramente carga axial. Se eu tenho um galpão com ponto rolante, eu tenho carga axial. E além disso, eu posso ter alguma outra carga axial específica de um galpão. Mas geralmente vai ser ponto rolante e mezanino que pode gerar isso, tá? Todos esses pilares aqui para fazer o dimensionamento, eu considerei um pé direito de 6 metros, ok? Tá? Para a gente ter um padrão por igual, que 6 metros é um pé direito comum por galpão. Tá? Tem galpões menores de 4, 5 metros, mas também tem galpão de 10, 12, mas o princípio é similar. Começando então, se eu tenho um pilar com 10 toneladas de força, que tipo de pilar suporta 10 toneladas de força se for um pilar de concreto armado? Bom, eu posso fazer um pilar de 25 por 25, que é uma seção comum para galpões, com 4 ferros de 10 e ele vai resistir tranquilamente. Agora, se eu tivesse um perfil W, por exemplo, perfil W normal, eu estaria falando do perfil 200 por 31.3, ok? Se eu fosse trabalhar com o perfil HW, seria 150, seria menor e seria 22.5 quilos, ok? Deve ser dizer, mas o perfil HW ele tem menos, a seção dele é menor, é mais compacta e é mais leve, então deve ser melhor esse galpão. Esse perfil aqui, então não vou usar perfil W. Calma, isso aqui eu estou demonstrando para compressão, vai depender de quais cargas você tem na obra. Próxima situação, eu tenho uma treliça de 40, eu posso usar um perfil 127, 50 na 3 milímetros, ou um galpão com um pilar treliçado de 100 centímetros, vai ser o mesmo perfil, ok? Tá? Porque na compressão, o tamanho da treliça não ajuda de nada. E como eu vou gastar mais diagonais, se a treliçada é maior, o custo vai aumentar também. Tá? Agora, questão de custos. Para compressão, uma treliça vai custar 880 a 980 reais, só para ter uma ideia. Tá? Vai variar dependendo da região e tudo mais. Isso aqui eu estou falando custo de materiais. Ok? Vamos lembrar que é custo de materiais que a gente está analisando aqui. Beleza? Tá? Dependendo do caso tem execução, mas vai depender de cada situação quanto que vai custar em execução, isso aqui é muito mais variável pela região, mas a gente sabe a situação, vai custar de 880 a 980 reais, mas já com R$1.000 a gente sabe que faz a treliça tranquilamente. Agora, se eu for usar um perfil H ou um perfil W, vai ficar R$1.500 ou R$2.050 reais, mesmo sendo um aço mais forte e tudo mais. Por quê? Por questão da flambagem do perfil. Ok? Tecnicamente, esse perfil treliçado aqui de 127,50, eu conseguiria tecnicamente o mesmo peso, quem sabe até um pouquinho menos de peso, se usasse, por exemplo, um enrigido duplado. Eu não demonstrei porque depois, para o momento, isso aqui vai fora, mas a questão é, a gente entende que para uma carga axial, a gente está falando tipo de uns 900 a R$1.000, para uma treliça, eu vou para o perfil W, já vai para R$1.500 ou R$2.000. Qual que é a questão aqui? Tá? E se for concreto armado, vai tipo uns R$500 apenas. Por que é tão mais barato o concreto armado? Porque a compressão, qual que é o material mais barato para suportar a compressão? O material que resista bem à compressão é barato. Concreto. Então, por que eu vou usar aço? Ok? Então, se eu estou falando de um galpão, que pode acontecer, eu tenho um galpão com um mezanino, e depois um pedidos, quem sabe de uns 3 metros para cima, ele está quebrado no meio, ele tem uma carga axial, o galpão de concreto armado vai ser muito, digamos, um pilar de concreto armado pode ser tanto armado local para moldado, vai ser muito eficiente porque é compressão. Ok? Agora, se eu tivesse uma carga muito maior, se eu tivesse umas 50 toneladas, você fala, muito simples, é 5 vezes mais carga, é 5 vezes mais custo. Não é. Por quê? Por causa da regra da régua. Vamos lembrar, qual que é a regra da régua? A gente pega uma régua e aperta e ela flamba muito fácil, porque ela é muito estreita.
ok? Se eu dobrar a espessura de uma régua, ou se eu pegar aqui a régua no meio agora, eu não aumentei a espessura no reduzi para a direita, seria a mesma coisa, tá? Eu tenho que apertar muito mais força para fazer a flambar igualmente. E se eu pegar, sabe, nos 20 centímetros aqui, ó, para deixar só 10 centímetros, eu tenho que aplicar muita força mesmo, e assim vai ser difícil fazer ela flambar, ok? Então a gente tem que lembrar que não é proporcional. Até a gente chegar nos voltagens baixas não é proporcional, ok? Você pode ganhar muita resistência com pouco aumento de seção. E para demonstrar isso, você pega um pilar de 35 por 35 ao invés de 25 por 25, que aqui eu dei uma otimizada base nele, com 4 ferros 12.5 vai custar R$750, ok? Então, para compressão, eu quintupliquei a carga, não precisei nem dobrar os custos, e ainda assim eu tenho um pilar resistindo os esforços tranquilamente. Qual o motivo disso? Basicamente, porque eu reduzi a esbeltez, eu aumentei o volume de concreto e com a esbeltez menor, a taxa de aço vai estar mais tranquila. Na verdade, esse pilar aqui estava com folga, umas 4,10 é o mínimo, né? E geralmente o pilar pré-moldado vai ter uns 25 por 25 também, ok? Agora, próxima situação, se fosse o perfil W, vai quintuplicar o custo? Não, porque quando eu pego um perfil W, eu mudo de 200 para 360, ok? Tá? O peso pode até dobrar, o peso vai dobrar e vai dobrar o custo, não vai quintuplicar, porque eu aumentei a largura, eu usei a régua de uma maneira mais rígida, né? É como se eu estivesse apertando uma seção menor de régua, ao invés de uma régua muito esbelta, ok? Tá? E se eu for usar um perfil H? Ok, um perfil H mais do que dobrou, mas por que mais do que dobrou? Porque ele já era mais eficiente, ok? Então, ele estava com 22, foi para 52, ainda está mais barato, ó, ainda está mais barato que o perfil W. Por quê? Porque eu não estou falando de compressão, e o perfil H, ele é largo, então ele é eficiente para compressão. Ok? Agora, se for fazer uma treliça, o pulo é bem maior, ó, vai de 880 para quem sabe uns 2.500, e isso usando um perfil W na treliça, porque para a treliça suportar compressão considerável, não vai ser um perfil U dobrado que vai suportar. Ok? Mesmo colocando um material bem mais forte, que é o perfil W, eu ainda estou falando de uns perfil W de 200 por 15, tá? Como ela está travada num eixo, não precisa ser um perfil tão pesado. Os perfis, né? Os dois perfis W estão travados. Mas eu estou falando de um custo que está indo de 880 para 2.500 e 980 para 2.900, ou seja, triplica o custo. Entendido? Porque uma treliça não ganha resistência proporcional. Beleza? Entendi essa situação? Qual que é mais barato para compressão, então? Concreto. Qual que é o material mais eficiente para compressão? Concreto. Então, qual que vai ser mais eficiente? Concreto. Entendi a situação? Beleza. Agora, isso é compressão. Isso vai acontecer quando tem um mezanino, isso vai acontecer quando tem uma ponte rolante com uma posição mais adequada, centralizado, tudo mais, que sabe com pilar de rebaixa, alguma coisa do tipo. Agora, se eu não estiver falando de um galpão com ponte rolante ou mezanino, porque a maioria dos galpões é só um momento fator, que eles têm que suportar o mínima coisa de compressão, e daí muda a matemática, né? Porque eu estou falando tonelada força metro e não tonelada força. Okay? Eu estou falando flexão e não compressão. E aqui entra a questão. Para um pilar de concreto armado, por exemplo, suportar 5 toneladas força metro, a primeira questão que eu estava falando, mas os pilares de concreto armado, que era só compressão, como que a gente faz para resistir compressão otimizado? A gente aumenta a seção e mantém a área de aço mínima. Ok, isso para um galpão, claro, para um prédio, como a gente vai ter mudança de seção, pode não ser o caso, mas para um galpão, que é um pé direito baixo, né, comparado a um prédio, uma altura total baixa, eu faço maior seção com menor taxa de aço possível. Quando eu vou para um momento, não. E aqui eu estou deixando uma área de aço próxima de 1%, que é uma seção normal que a gente consegue ter uma eficiência, mas varia. Tá? Mas a questão é, um pilar de 25 por 40 com 8 ferros, 12.5, vai custar tipo menos de R$1.000 e suporta essa flexão. Agora, se for trabalhar com o perfil W, ó, poderia ser o perfil W, ó, 310 por 21. Pode ver que aqui está uma diferença de 4 vezes no custo, que deu uma diferença de 1,5 vezes. O perfil W ainda é mais caro, mas talvez essa situação possa compensar pela facilidade de execução. Depende de cada caso, depende do custo da forma, depende quantos quilômetros eu tenho que transportar essa estrutura como um todo. Okay? E se for trabalhar com o perfil HW, ó, porque o H sempre era mais eficiente, tá? Sempre dava um custo menor. Para momentos, não. Para momento, o custo aumenta. Por quê? Porque quando eu tenho momentos, eu tenho que usar o perfil W. Ah, mas o H é porque eu tenho que usar H, porque H é pilar. Não, H é compressão, não é pilar. Tá? Mas a questão, compressão e redução de esbeltez. Ok? Então, não adianta. Posso usar um perfil de R$1.500 aqui, em vez desse aqui de 2.100. Tá? A gente entra na primeira questão, e a primeira regra que a gente vai entender é o quê? Alguns pilares que eu já posso cortar fora, que totalmente não faz sentido. Tá? Porque, na verdade, é essa análise que tem que fazer. Tá? Esse aqui eu não vou usar nunca. Não tem por que usar um perfil H se eu tenho momento. Também não tem por que usar um perfil W se eu tenho carga axial. Então, esses aqui eu corto.
Agora, para nossas treliças, aqui não compensa trabalhar com uma treliça com os bandos bem afastados, eu tenho primariamente compressão. Tá? Porém, quando a gente está falando de momentos, a situação inverte. Okay? Se for trabalhar com uma treliça de 40 centímetros, o custo vai 1.260. Okay? E por que vai ser 1.260? Basicamente, porque ela não está muito mais alta, por exemplo, tá? Por que ela está bem similar do concreto? Por quê? Porque agora é momento. E treliça tem altura, então ela é muito eficiente em suportar o momento. Só que se eu trabalhasse com uma treliça muito mais longa, uma treliça de 1 metro, tá? Claro, isso aqui é um exemplo. Na prática, a gente pode otimizar fazendo de 60, 70, tá? Mas a gente sabe que está para cima do 40. 40 não é eficiente, porque eu sei que 1 metro é mais. Tá? Eu poderia trabalhar com uma treliça de 1 metro e custar R$910. Qual que é a opção mais econômica nesse caso? Foi a treliça foi uma treliça que para compressão ela estava 3, 4 vezes mais cara, agora ela está mais barata que o pilar de concreto, além de ser mais leve e mais fácil de executar. Entendido a situação? Mas por quê? Porque agora estou falando de momento. E se eu estivesse falando de um momento flutuador muito alto, por exemplo? Bom, aqui aconteceria uma situação. Primeiro, o pilar ia dobrar o custo também, tá? Ele não quintuplica, ele não quadruplica, apesar do momento quadruplicar, por quê? Porque eu aumento a seção, eu aumento a altura, né? Então eu reduzo a taxa de aço necessária e eu consigo otimizar mais. Mas ainda assim eu estou mais do que dobrando o custo. Se eu for trabalhar com o perfil W, 3.750, ainda é bem mais caro, por quê? Porque mal bem o perfil W é mais compacto que um perfil de concreto e um perfil W é um aço mais caro, tá? Só que se eu fosse trabalhar com o perfil H, porque tem muita gente que fala, H é para pilar, o custo ia passar de R$5.000. Esse perfil não compensa. Beleza? E se eu fosse trabalhar com o pilar treliçado? Uma treliça de 40 novamente, não compensa. Por quê? Porque a treliça usando, claro, entre a questão, momento flutuador muito pesado, já é a questão de usar, por exemplo, perfil W nos bancos. Tá? Isso que eu estou falando, momento flutuador médio pesado, tá? Porque você está fazendo um galpão de 8 metros de vão, 3 metros para a direita, qualquer perfil vai passar, ainda vai ser uma questão crítica. Tá? Mas a regra base é o quê? Vai cortar aqui fora, ó, e eu teria 3 opções para cada caso. Tá? E daí, baseado nas opções, eu posso cortar alguma situação. Entendido? Tá? O que a gente tem de regra base? Que eu nunca vou usar perfil H para suportar flexão. Eu nunca vou usar perfil W para suportar compressão, não faz sentido. Okay? Tá? Eu nunca vou usar uma treliça estreita se eu tenho um momento flutuador considerável. E eu nunca vou usar uma treliça larga se eu tenho compressão considerável. Ok? Tá? Agora entra a situação aqui, final. Então o concreto sempre é válido, sempre vai ser eficiente e mais econômico. Não, tá? Eu não cheguei a abordar aqui porque vai depender muito da região, mas um pilar de concreto é muito mais pesado que qualquer outro pilar. Esse pilar aqui, ó, que tem um pilar de cimento que tem 6 metros aqui, ó, ele tem 2,7 toneladas. Okay? Enquanto esse pilar aqui tem 0,3 toneladas. Esse pilar aqui, ó, tem tipo 0,2 toneladas, entendeu? Então, um pilar de concreto vai ser muito mais pesado para executar. Tá? Como base vai ser umas 5 vezes, mas quando é momento puro pode chegar a 10 vezes mais pesado tranquilamente. Quando é compressão, não, mas quando é momento puro ele pode chegar a 10 vezes mais pesado. Entendido a situação? Sabendo isso aqui então, qual que é a regra que a gente vai ter? Tá? Que tanto um pilar de concreto pré-moldado, vou pegar o ponto geral, um pilar de concreto pré-moldado é uma situação eficiente se eu utilizar uma situação adequada. Um perfil W vai ter um custo bem maior do que um pré-moldado no material, mas se eu conseguir encontrar alguma solução específica por algum motivo do cliente, pode acabar compensando. E a questão final é que uma treliça com altura adequada, e aqui eu vou entrar em outra situação, mas é uma treliça com altura adequada e bem planejada, porque treliça a gente tem muito mais versatilidade, tem muito mais maneira de otimizar e muito mais maneira de piorar também se você não souber o que está fazendo. Então, uma treliça otimizada, ela pode ser uma opção tão eficiente quanto um pilar de concreto pré-moldado, concreto armado. Ok? Agora, a próxima situação. Se eu tivesse um galpão com mezanino, com ponto rolante e tudo mais. Bom, primeira questão é que o pilar de concreto armado, para compressão, ele também é muito eficiente. Então, vou marcar ele aqui, ó, 2 vezes, deixar bem claro que esse pilar é muito eficiente. Tá? Para a questão de compressão, o perfil H é um pouco mais eficiente, tá? E daí uma treliça curta pode ser eficiente. Tá? Entendeu a situação? Tá? Então, sabendo isso aqui então, e sabendo essas regras aqui, algumas questões que a gente tem que entender. Primeiro, ok, o pilar de concreto armado é mais eficiente e tudo mais. Sim, mas a gente tem uma situação, um problema que a gente tem do pré-moldado é que depois de feito eu não consigo mudar.
ok? Eu não posso chegar num galpão pré-moldado e só colocar um mezanino e soldar um mezanino no local. Ele não recebe solda, ok? Além disso, isso aqui eu estou falando dos pilares, tá? Porque entra a situação. Você viu que para o momento as treliças empatam até ganham do pilar? Pois é, na tesoura do meu galpão, metálico muitas vezes é mais eficiente, porque eu posso fazer uma tesoura de uma altura considerável de maneira eficiente e econômica. Então, e daí para misturar concreto com aço tem algumas complicações, então muitas vezes o treliçado vai compensar, certo? Então vai depender de cada caso. Mas a regra base aqui é, em um galpão, as opções eficientes que a gente tem são concreto pré-moldado, se eu tiver um planejamento bom e eu tiver a possibilidade de trabalhar com concreto pré-moldado, porque muitas vezes é uma obra, sei lá, 500 quilômetros da capital, tem que pegar 100 quilômetros de estrada de chão e é complicada a execução e muitas vezes não tem empresa pré-moldado no local, aí dificulta. Ok? Daí pré-moldado vai ter todos esses custos adicionais, que vai complicar, dependendo do caso. Se eu não quiser contratar um guincho e tudo mais para levantar os pilares, um pilar metálico, sabe, 200 quilos, é difícil, mas se juntar uma galera, levanta um pilar de 200 quilos. Agora, para levantar um pilar de 2,5 toneladas, não tem. Ok? Entendido a situação? E claro, perfil aqui, uma treliça e tudo mais, muitas vezes você vai ver sendo montado galpões, de 10, 12 metros de vão, onde uma pessoa segura a treliça de cada lado, levanta uma treliça que pesa, sei lá, 80 quilos, tranquilamente, com uma pessoa segurando de cada lado. Agora, uma coisa de concreto é praticamente impossível. Entendido? Tá? Então, a questão é, concreto armado ele tende a ser eficiente, só que o concreto armado tem a desvantagem do planejamento e do peso muito mais considerável. Isso é uma questão crítica que a gente tem que entender. Só que como estou falando de um material muito barato, ok? Tá? Mal ou bem, o concreto, para cada tonelada que ele resiste, ele é umas 10, 15 vezes mais barato que aço. E o vergalhão também é mais barato, porque primeiro no Brasil o vergalhão é mais barato que qualquer outro perfil, e um vergalhão suporta mais carga que outros perfis, só tem problema de corrosão, mas ele ficando concreto armado então não é problema. Ok? O perfil W ele vai ter sempre um custo maior do que uma treliça bem planejada. Bem planejada, vou deixar bem claro, bem planejada. Ok? Porém a gente tem vantagem que ele compra pronto, é só chegar lá e montar. Ok? E dependendo do caso, eu consigo fazer ele mais compacto e pela situação pode ser eficiente por ter um perfil mais compacto. Tá? Porque eu tenho perfis bem menores que eu teria de pilar de concreto armado ocupando menos espaço. Às vezes isso é importante, ok? Mas é uma questão eficiente. E um galpão treliçado, desde que eu não tenha cargas axiais consideráveis, ele pode ser eficiente. Okay? Quando eu começo a ter cargas axiais consideráveis, eu tenho que replanejar o meu perfil. É possível ainda fazer um galpão treliçado com uma ponte rolante? Aí vai depender. Eu estou falando uma ponte rolante de 2 toneladas ou 30 toneladas. Eu estou falando de um galpão que já tinha alguns perfis adequados, ou era um galpão, sei lá, de 10 metros de vão, que agora vamos colocar uma ponte rolante de 30 toneladas. É muito mais crítico esse caso, porque eu estava com um perfil muito pequeno e vou ter que aumentar muito. Ok? Então, qual que é a regra que a gente vai seguir? Primeiro para quais solicitações? Quais são os esforços que eu tenho como um todo? Okay? Eu tenho esforços axiais consideráveis? Se eu tenho esforços axiais consideráveis, provavelmente o concreto vai ter uma vantagem aqui. Okay? Ah não, tem um momento ator considerável. Beleza, então a treliça e o pilar de concreto estão competindo de igual para igual. Daí a pergunta fica, eu posso fazer uma treliça de maneira eficiente ou fazer uma treliça porcaria? E daí eu vou fazer uma treliça apertada, fazer 2 perfis lá 20 centímetros um do outro, fazer um treliçadinho genérico? Daí não vai compensar, ok? E eu tenho que pensar, ok, eu tenho galpão, mas eu tenho uma cobertura também. Como que vai ser a cobertura? Por quando estou falando de uma cobertura, geometria metálica, se eu for fazer o pilar de concreto armado, pré-moldado, eu tenho um planejamento bom, eu tenho uma equipe que sabe projetar e executar bem uma ligação do pilar pré-moldado com uma tesoura metálica, por isso acaba sendo crítico. Tá? Mas na maioria dos casos, a gente vai ter o pilar de concreto armado pré-moldado e a treliça basicamente competindo de igual para igual em custos, quando a gente fala de um galpão sem mezaninos e sem ponte rolante, coisa do tipo. Beleza? Agora outra pergunta. Aqui eu falei só de concreto armado pré-moldado. E o concreto armado in situ? Não posso trabalhar com o pilar de concreto armado no local, ou seja, fazer as formas e concretar o pilar como um todo? E a resposta é, tecnicamente é possível, mas é muito mais caro. E por que é muito mais caro? Por quê? Quando eu estou fazendo pré-moldado, tecnicamente eu posso fazer pré-moldado na obra mesmo, só levantar o pilar.
eu vou ter que custo. Eu vou fazer a forma uma vez, concretar, tirar o pilar, concretar, tirar o pilar, ou usar só trocar as laterais, usar vários fundos, ok? Mas eu vou ter um custo de uma forma e eu vou concretar no chão. E concretar no chão é bem fácil e rápido. A outra opção, e daí, claro, vou ter que pagar por um guincho, que vai chegar lá em um dia ou 2 dias no máximo em muitos pilares. Agora, se eu for fazer no local, eu vou fazer uma caixeira para cada pilar, só que não é só uma caixeira para cada pilar, não, porque eu vou concretar a caixeira, beleza, vou concretar 6 metros de pilar de uma vez. Quando ele está deitado, qual que é a altura do concreto? 30, 40 centímetros, mas quando ele está de pé, a altura do concreto é 6 metros. Então eu vou ter que concretar por etapas. E daí, para jogar um concreto a 6 metros de altura, vai ter que colocar o concreto no balde, levantar, jogar um pouquinho, mais um pouquinho assim, ou pegar uma mangueira, daí vai ter que ter um concreto bombeado, que aumenta o custo, ok? Então, concreto armado in situ para galpões, 90% das vezes é maluquice, a não ser que tenha mezanino e laje intermediária para praticamente toda a obra. Por quê? Justamente por causa do custo extra e pesado do concreto armado in situ. Para piorar, e aqui está o problema principal, existe uma mania e um erro executivo que é levantar as paredes antes de colocar a cobertura. Isso é uma maluquice, por quê? Porque se você levantar as paredes como um todo e ocorrer um vento antes de ser colocada a cobertura, todo o serviço vai para água abaixo, o galpão cai e daí não dá para colocar tesouro depois. Então, para o concreto armado in situ funcional, teria que concretar os pilares e depois colocar tesoura para depois subir a alvenaria. E isso não é feito na prática. Então, como base, a gente fala concreto pré-moldado contra metálico, mas a gente não fala concreto in situ, porque concreto in situ é muito mais caro para essa situação. Okay? Essas situações de pé direito pesado, essas situações de parede levantada como um todo e sem quinas, o concreto in situ não compensa. Okay? Se fosse um sobrado, um prédio e tudo mais, compensaria muito, mas não é o caso. Beleza? Sabendo isso, então, aqui do lado, ó, eu tenho a lista dos meus cursos, ok? Eu tenho cursos para casa, sistema estrutural, e também tenho cursos de estruturas mistas, como por exemplo é o caso, né, que pode ser muitas vezes eficiente, que é um pilar pré-moldado com uma estrutura metálica, ok? Tá? O meu site vai estar aí embaixo, você também pode ir na descrição, vai ter o meu Linktree e você pode acessar meu site por ali, tá? Mas por enquanto é isso então, e até a próxima.